Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast, daqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itabuna. Que privilégio poder contar com a sua participação. Você que gosta de estar conosco, participando, já inscrito no canal, que deixa aquele comentário todo especial, que Deus continue te abençoando. Estamos aqui estudando a revista da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Já vai pegando aí a sua Bíblia, a sua revista, a sua caneta para fazer as suas anotações. Hoje vamos estudar a lição de número 5. Olha, a lição número 5 vai trazer a temática acerca da alma. O que você sabe sobre a sua alma? E como é que está a sua alma? Será que está igualmente a alma do salmista? Porque estás abatidas, ó minha alma. Será que está assim? Está alegre? Deixa aqui nos comentários. Aproveita a oportunidade e manda para o Senhor todo especial para o nosso pastor presidente, Carlito Machado Fiel, juntamente com toda a diretoria e os irmãos, congregados, pastores, obreiros, professores da EBD daqui da nossa EAD. Aqui é bênção pura sem mistura. Hoje, para ministrar essa aula, vai estar um representante ali da congregação do Fátima, homem abençoado. Está conosco nosso pastor, nosso auxiliar, nosso companheiro aqui, pastor Alexandre Almeida. Fique à vontade. Meus queridos irmãos e irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero aqui agradecer, externar a minha alegria em receber esse convite muito especial, para participar do EBDcast, um projeto maravilhoso que tem abençoado vidas de forma tremenda e poderosa. Quero aqui saudar o pastor Carlito Machado Fiel, nosso pastor presidente, que tem se doado de forma poderosa para assuntos voltados para a Escola Bíblica Dominical, esse ministério que tem abençoado, fortalecido ministérios e preparado vidas para o reino de Deus. Agradeço também ao meu pastor Nilcelon Novaes pela confiança, cujo pastoreio tem abençoado a minha vida de forma toda especial, ao pastor Reginaldo, que tem sido um amigo, tem sido um companheiro, enfim, é uma dupla ali no bairro de Fátima que tem enriquecido a minha vida e tratado da minha vida e da minha família. E um abraço, a paz do Senhor especial para a congregação do Fátima, viu? Sempre aqui presente, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mas, professor Alexandre, aqui agora que vem a lição número 5, tratar a temática, a alma, a natureza imaterial do ser humano. O que tem a ver com alma? Esse negócio de imaterial do ser humano. Fique à vontade para apresentar o título da lição. Olha, pastor, a lição é uma lição bastante, não vamos dizer repetitiva, mas é um assunto que nós abordamos com frequência. Mas é importante notar que essa lição vai tratar de um cerne que é sobre a nossa vida, porque se você observar, a questão hollywoodiana, as questões de novelas, trazem a questão da alma com um certo folclore, né? O Hollywood Ghost, do outro lado da vida, e nós vemos outros assuntos como a novela que está passando aí. Então, as pessoas distorcem aquilo que é a alma. E essa lição vai tratar da alma como um assunto imaterial, e como o senhor nos bastidores falou, essa lição ela trata de blocos. A primeira foi a introdução, depois nós tivemos o primeiro bloco falando só do corpo, da segunda à quarta, e hoje nós vamos inaugurar um outro bloco falando da alma, dessa alma, questão imaterial, e nós vamos nos aprofundar dentro desse assunto. Por isso que o textuário, o pastor já colocou aqui, olha, e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma é imortal? A alma, sim, é imortal. E é importante colocar aqui esse textuário, porque o contexto vai dizer que Jesus Cristo ele chega para os seus discípulos e fala sobre o perigo vindouro, das perseguições, que eles passariam por tribulações e até morte por pregarem o Evangelho. Então Jesus ele quer dizer com aquilo o seguinte, olha, não se importem com o homem que apenas vai matar o corpo, né? Aquela questão horizontal, homem para homem mata homem, mas se preocupem com aquele que além de matar o corpo, leva a alma para o juízo, para a condenação eterna. Então o foco vai ser aí na questão imaterial e nessa transcendência da alma. O homem morre,
e a sua alma e o seu espírito vão para lugares distintos. A sua alma vai para o juízo, o espírito, que é a ligação direta com Deus, volta para o Senhor, e aí a coisa continua como nós vamos estudar na lição. Veja só, você que está conectado, talvez está chegando agora, somente lembrando o seguinte, é porque a lição número 5 vai tratar sobre a alma. E nós não vamos focar a questão do corpo, da importância do corpo, porque essa temática já foi trabalhada anteriormente na lição 2, 3 e 4, tá bom? Então hoje é somente sobre a alma, a importância que tem a alma e assim por diante. Por exemplo, a verdade prática foi colocado: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Cuidar da alma. Tem como cuidar da alma se está dentro? Como é que a gente cuida dessa alma? Sim, há possibilidade. A Bíblia é o manual de cuidado da nossa alma. Quando lá no Éden nós infelizmente herdamos aquele pecado adâmico, o pecado original, ali tudo foi distorcido. Corpo, alma e espírito, e focando na alma também não deixou de ser, vamos dizer assim, usar uma palavra bem comum, foi bagunçada, foi desestruturada. Então vem o Evangelho, vem o poder de Cristo para restabelecer essa harmonia. Passaremos por conflitos na alma? É claro que sim. Passaremos por tribulações na nossa alma? É claro que sim. Tudo fruto dessa herança adâmica. Mas vem Cristo para trazer a harmonia da nossa alma, que vai falar sobre o nosso intelecto, vai falar sobre as nossas emoções, emoções que se tornam, né, sentimentos, que se tornam ações, atitudes, e antes disso vem a nossa vontade e assim por diante. Fique tranquilo. Daqui a pouco eu falo sobre essa seita, sobre as partes da alma. Fique tranquilo conosco, tá bom? A leitura bíblica está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 a 28. Em seguida, capítulo 2, versículo 15 ao 17. E, por fim, Mateus, capítulo 10, versículo 28. Recomendo que você faça a leitura aí na sua casa, você possa compreender. Mas, ganhando tempo, vamos para a nossa introdução. Fique à vontade, professor. Como eu disse, a nossa introdução, ela quer trazer que o cerne dessa lição vai ser a alma. E é importante ressaltar que no mundo em que se valoriza tanto a questão da materialidade, as questões que envolvem o materialismo, tanta coisa outra, é importante voltarmos, né, aos princípios da Bíblia Sagrada para ver o que é realmente a alma. Quais essas questões que vêm dentro de nós, como o que sou, para onde vou, e tantas outras questões que nascem dessas primeiras questões básicas, porque não só são essas 3 perguntas, dessas nascem outras milhares. E é por isso que a gente tem que estar preocupado, que a alma é muito importante no ser humano. Ela que vai estar influenciando muitos comportamentos, os comportamentos, as atitudes, vão estar tudo lá interferindo diretamente na alma e o seu comportamento. Mas no item 1, meu professor, atributos da alma, de volta ao Gênesis. Fique à vontade. É interessante, quando eu estava lendo de volta ao Gênesis, é importante a gente observar que essa volta ao Gênesis não é uma volta literal. Não vamos voltar ao Jardim do Éden, não vamos voltar ao dia da criação, mas é uma volta aos princípios bíblicos, aquilo que norteia a nossa vida, aquilo que que rege a nossa vida espiritual. Então, voltando ao Gênesis, voltando a essa leitura, nós observamos a forma maravilhosa de como o homem foi criado. Deus cria o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida e o torna alma vivente. E aí vem essa questão que nós vamos nos aprofundar, a questão da alma vivente. O que é essa alma vivente? O que Deus soprou ali realmente? O que acontece nesse âmbito de mistérios para a compreensão do ser humano? Porque tudo que está revelado é aquilo que nós precisamos saber. A Bíblia já tem todos os princípios para a nossa vida. Por isso, né, voltar ao Gênesis, ao Bereshit, né, ao princípio das coisas, e como a alma foi criada, como a alma foi formada, de onde veio a sua origem, para que nós possamos assim compreender melhor como cuidar dessa alma, que é muito importante. Tem pessoas que não cuidam da alma, não. Por isso, no tópico 2 vai dizer entre o espírito e o corpo. O que é que tem a ver essa alma entre espírito e o corpo? O corpo é a questão material, né?
Há muitos que dizem, ó, morreu, acabou, e também não é bem assim. Mas vamos focar na alma. A alma é essa parte imaterial. E em relação à formação, um sopro, que torna o homem alma vivente, nós vemos ali Deus fazendo o homem a sua imagem e a sua semelhança. Muitos aqui começam a questionar, será que Deus tem a minha aparência física? Será que Deus me fez... eu sou imagem de Deus, Deus é... Você olha no espelho, né? Você olhou no espelho e será foi... que Deus... Não, é importante colocar que Deus é espírito. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Quando fala que Deus fez a sua imagem e semelhança, Deus está falando aqui de atributos que ele colocou no homem, como amor, perseverança, colocou vontade, evolução, vontade de decisão. Então são atributos praticáveis e não que eu me pareça Deus. Aí nós vamos entrar em outro assunto que não compete agora, nós vamos falar sobre corporeidade de Deus e tal, e não compete agora dentro desse quesito. Então, a questão do corpo e a diferença da alma é justamente essa. O corpo é físico, é claro que precisamos dele, como já aprendemos, para todas as questões, mas a alma é aquela questão imaterial. A imaterial é o corpo é apenas um invólucro dessa alma, e dentro de nós essa alma, né, quando bem usada dentro da palavra de Deus, nós temos harmonia. Infelizmente, quando mal utilizados os nossos recursos cognitivos, a nossa mente, a nossa alma, ela cria certas situações que nos levarão a prejuízos espirituais muito grandes. Já vai anotando aí, já vai anotando. Nosso corpo físico, né, que é chamado de material, a parte material do corpo, foi formado do pó da terra. Deus pegou algo existente, o pó, monta ali um boneco, formando assim um corpo físico. Ok, mas a alma foi diferente. Verdade. Algo foi diferente. Isso vai até diferenciar até da questão dos animais e tudo. A alma, na realidade, é o centro, ela é a personalidade. E nenhuma personalidade, observe, que é igual a outra. A sua alma, pastor, é a sua alma. A minha alma é a minha alma. A alma do ouvinte, dos irmãos, é outra alma. Quer dizer, tem diferenças. Por quê? Porque você foi criado em um contexto, teve uma infância de certa forma, você tem seus traumas, você tem suas alegrias, você tem suas emoções. Então, cada ser humano ele vai lidar com a sua alma de forma diferente e tratá-la de acordo com o manual que é a Bíblia Sagrada. E agora, meu pastor, a alma abatida. O que entristece essa alma? O que faz ela bater? E depois de estar abatida, o que deve ser feito? A alma abatida é um tema um tanto até que polêmico, porque alguns pensam que um cristão ele não pode passar por esse momento de abalo espiritual. Ele pensa que ele nunca vai dizer, como o salmista aí disse, né? Alma abatida. A minha alma está abatida. E ter abatimento na alma não é simplesmente dizer, ele é incrédulo, ele não tem fé. Isso justamente vem, vou voltar lá para o Gênesis, isso vem da herança adâmica. Está abatido. Quantas vezes nós acordamos, né, e olhamos assim para dentro de nós, chegou uma tristeza que eu não sei de onde vem, quando ela vai sair, estou abatido, e agora? E é nesse momento que nós temos que contemplar a palavra de Deus, como o salmista disse, e aí fazer uma revisão e crer. Só a fé vai trazer para você de volta aquela condição de alegria e contentamento espiritual. Eu me lembro agora de um versículo que nós, da Assembleia de Deus em Itabuna, todas as noites nos nossos cultos, nós encerramos com ele, né? Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Então, ali Isaías, como profeta de um tempo de cativeiro, de um tempo de angústia, olha para o povo e diz, olha, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam. Esse esperar aqui não é um esperar estático, parado.
É um esperar com ação, desembaiando a espada, indo para a batalha, e só assim nós conseguiremos ter de volta a alegria da salvação, como o salmista vai dizer lá no Salmo 51. Todo ser humano tem a sua alma, que vem de Deus, dado ao homem para que o homem pudesse se relacionar, pudesse conversar, pudesse se comunicar. Na alma nós podemos encontrar, né, a vontade, a razão, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e o ser humano é influenciado por muitas coisas devido às suas emoções. Por isso que é enganoso o coração do homem. Ó, anote aí, nós não podemos confiar nas nossas emoções. É que vai tratar agora o segundo tópico, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade, distinção de substâncias. Fique à vontade. Aqui é outro tema bastante sugestivo, falando sobre a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. O estudo da alma humana é complexo quando se olha no âmbito apenas do cientificismo ou da razão, mas quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos todas as respostas. Então, nessas distinções de substância, aí voltamos para o texto áureo, quando Cristo vai falar sobre a questão do homem que mata homem, e Deus, que além de matar o corpo, também leva a alma à sua condenação ou o seu descanso eterno, porque nós somos feitos para um dia desfrutar do melhor que Deus criou. Distinção de espírito, distinção, questão de alma, imaterialidade e responsabilidade pessoal. Qual a nossa? A nossa responsabilidade é muito grande. Precisamos zelar da nossa alma. Eu sempre faço uma colocação, para que eu não esqueça, começo pela minha cabeça, né? Intelecto. Eu preciso cuidar da minha mente. O pastor Nilcelon, ele tem uma mensagem que fala sobre batalha espiritual no campo da mente. Tudo começa na sua mente, tudo começa aqui dentro. Começando aqui dentro, formando as ideias, desce e cria sentimentos. Esses sentimentos mal elaborados ou mal direcionados, eles criam a vontade gera a ação, e a ação vai gerar suas consequências de acordo com as nossas escolhas que a nossa vontade nos levou a fazer. Então, professor, deixa eu ver se eu estou aqui entendendo, me ajude aí, veja só, né? Então, na alma, nós encontramos a vontade, né? Querer alguma coisa, é a alma que quer, é a alma que deseja, é a alma que almeja. Todas as vezes em que você está querendo alguma coisa, almejando alguma coisa, é a sua alma que está desejando aquilo. E normalmente nós desejamos aquilo que nós olhamos, aquilo que nós percebemos, aquilo que está próximo. Daí o cuidado, né? Daquilo que nós olhamos, porque tudo isso acaba influenciando o nosso desejo. A alma vai desejar aquilo que os olhos vão estar vendo, aquilo que nós vamos estar sentindo, o cheiro, vamos estar percebendo. Então a alma está à vontade do homem. A vontade do homem está na alma, correto? O senhor tocou num assunto muito importante aí, que é a questão dos sentidos, né? Os olhos, o tato, né? O olfato. Então, todos esses sentidos é que realmente trazem essa sensibilidade para a alma, né? A concupiscência dos olhos, por exemplo, pode nos gerar prejuízos enormes, assim também como pode gerar coisas boas, né? É como esses sentidos vão ser trabalhados para deixar a nossa alma em harmonia. Você, por exemplo, que é casado, né? Você que é o marido, chega diante da sua esposa e diga assim: olha, vou lhe dar um presente. E você não fala qual vai ser o presente. A alma da sua esposa vai ficar pensativa e desejando esse presente. Que presente vai ser? A alma vai começar a trazer vários pensamentos. E há de você que depois não deu o presente que foi prometido. Isso está ligado à alma do homem, sabe? Essa vontade do homem. Então nós encontramos a vontade do homem, e encontramos também os sentimentos, as emoções, seu sentimento. Eu estou amando, eu estou gostando, sentimento de alegria, de tristeza, né? De raiva, de ódio. Tudo isso também está ligado à alma do homem. Daí é necessário tomarmos cuidado com aquilo que nós fazemos, que tudo isso vai acabar influenciando. E a nossa mente também.
Verdade. Quando estamos 4 vezes 4, olha, responda aí, 4 vezes 4, 50 vezes 10, quanto é? É a sua alma que está fazendo esse cálculo e a sua voz vai estar mencionando, né, dando a resposta. A conexão, né, entre a alma vai raciocinar e o corpo vai produzir a fala da resposta. Quando o senhor falou aí em termos, fez a comparação acerca da esposa, né, da ansiedade. Olha só, ele vai dar presente para a esposa. Eu me lembrei do primeiro sentimento assim afetivo narrado na Bíblia Sagrada, que foi quando Adão viu pela primeira vez a sua mulher e ele disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Deus colocou dentro de Adão isso, amor, sentimentos, que era para ser usado de forma nobre. Vem o pecado, infelizmente, e distorce tudo. Então, sentimentos nobres, o professor colocou, sentimentos nobres, o amor, a solidariedade, a bondade, tem que estar na nossa vida. Mas, após o pecado, o homem contraiu, devido a isso, a questão do ódio, da raiva, da inveja, né? Então, tudo isso acaba interferindo, mas está ligado à sua alma, à sua parte material, à sua parte interna, que acaba influenciando a externa, porque quando você está alegre, o seu rosto é diferente. Fica formoso. Formoso, né? Porque quando você está alegre, né? O coração alegre formoseia o rosto. E normalmente, quando fala assim coração, né? Até destacar, né? Está muito ligado ao centro das emoções. Não é o órgão coração, mas sim a alma. Porque a alma que remete a ela, essa responsabilidade dos sentimentos. E a gente não podemos confiar nesses sentimentos. Porque nós estamos nesse corpo ainda corruptível. E as emoções acabam nos tendo muitas das vezes. Eu estou com vontade, é minha vontade, é meu desejo. Mas está segundo a vontade do Senhor? O querer de Deus está falando mais forte ou é a nossa vontade? Porque é enganoso o coração do homem, que acaba inclinando para aquilo que não deve. Por isso, nesse terceiro tópico, pastor, vai trazer assim, olha, materialismo e teologia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Antes de mais nada, quando o senhor fala do coração, né? Há uma máxima aí na sociedade agora que satisfaça o desejo do teu coração. Alegre o seu coração e está tudo bem, né? E, na realidade, enganoso é o coração do homem. Todo mal nasce dentro do ser humano. Lascívia, todas as obras da carne, elas estão em confronto direto com a nossa alma, com o nosso corpo, com o nosso espírito. E é aí que entra a questão do fruto do Espírito Santo. E aí nós vamos. Mas tratando desse tópico 3, materialismo e teologia, nós vamos falar aqui do materialismo, vamos entrar na questão. A Bíblia, o comentarista aí, ele nos dá margem para entrar na questão do marxismo. E é importante colocar de forma bem clara, o marxismo é um movimento ateu. Essa questão do materialismo, né, de construções sociais, colocar o homem, ele é como se dissesse assim, olha, o homem, todos os homens, a sociedade, ela deve brigar por questões sociais, toda a luta do homem está nesse âmbito aqui da Terra, brigando aqui, a gente resolve o problema. E aí a gente anula o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente se volta para essa questão social, porque não é só o marxismo, é uma bagunça, fizeram uma bagunça com cada termo, é marxismo envolvido com isso, aí vem questões disso, aí vem a cultura woke, né? A cultura woke que está na moda, né? que eles envolvem tudo, vidas negras importam, meu corpo, minhas regras e tal. E é claro que vidas negras importam, nós não somos racistas, mas eles começam a pegar as minorias, LGBTQIA+, é tanta letra, começa a pegar isso, une ao marxismo e faz aquela salada e diz que quando os homens resolvem esses conflitos, está tudo bem, e aí segue por diante, anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque só Jesus para trazer equilíbrio e alegria para a nossa alma. Aqui se faz, aqui se paga, né? Tudo isso aqui
tem a ver com o marxismo, né? Aqui, isso. você fez coisa de errado aqui, as consequências vai vir aqui. Então não existe uma vida após a morte, não existe nada além da morte. Vem a morte, acabou tudo, ninguém paga mais nada, não tem dívida mais nenhuma a ser paga, ninguém faz mais nada. E acaba tirando a essência do homem, ou até de reconhecer o homem como pecador. Que a grande intenção é essa, né? Não é pecador, não, é falha da sociedade. E o homem é pecador ou comete crime porque a sociedade acabou punindo ele, ou não deu condições para que ele pudesse se desenvolver. Então, tudo, em vez de ser ocupado, é o pecado, é o ser humano, é a sociedade, os líderes, né? As pessoas mais importantes, são os chefes, são as lideranças, que têm a culpa de tudo, e nunca o ser humano. Talvez seja um homem sempre colocando a culpa no próximo. E aí, é bem interessante o que o senhor falou, né? A que se faz, a que se paga, morreu, acabou, a gente vai pagar aqui. E eu me lembro de uma senhora que, quando ela falava do amor de Deus para mim, logo quando eu aceitei, ela deixava bem claro. Eu falei com ela assim, olha, morreu, acabou. E ela falava assim, olha, Alexandre, isso aqui é apenas a vitrine do inferno. Morreu aqui, não acabou. Há uma prestação de conta. Todo homem vai prestar uma conta a Deus. E aí, voltando para o tema aqui das questões sociais, né? O homem tenta colocar toda a conta nesse movimento social para dizer que está tudo resolvido. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter, né, com relação a esses pensamentos que estão em todos os lugares. Na faculdade, os nossos jovens, na mídia, tudo isso é pregado. Então, quando você percebe que o ser humano não tem culpa do pecado, então por que buscar a Deus? Qual a necessidade que tem Cristo se não existe pecado? Se não existe remissão Então não precisa de Cristo, não precisa de salvação e cada um faz o que quer. Tirando assim Deus da história, como Senhor da história, como Salvador e colocando o homem no centro. É a negação da pecaminosidade, né? O cara, ele negar, não tem nada de pecado, isso é uma construção da mente humana. Aí a filosofia vai entrar para tentar explicar e não explica nada. A condição pecaminosa é inerente do ser humano. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores, porém, nós temos em Cristo um ser poderoso, através do seu Espírito Santo, que trabalha dentro de nós para harmonizar todas as coisas e nos colocar, vamos dizer, de bem com Deus outra vez. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se todos pecaram, eles precisam, né, de um Salvador. É o que Paulo disse, aquilo que eu quero não faço, porém aquilo que eu não quero acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele fica aflito. Aí mais embaixo ele vai dizer, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque com a lei do entendimento eu sirvo a Deus, mas com a lei da carne, infelizmente, eu sirvo ao pecado. Então, há uma consciência de pecado. Devemos ter essa consciência que nós somos pecadores, buscando uma transformação em uma batalha diária, árdua, difícil, porque não é fácil se manter fiel, mas há uma graça que desce sobre nós e nos dá condição para isso, porque o homem não tem condição de fazer isso sozinho. Para você que está conectado conosco, já peço inscrição, viu? Mas até para entender com relação à questão do marxismo, né? Questão de Karl Marx, que está muito sendo dito, pregado, mas até hoje muitas pessoas têm dificuldade de entender. É uma filosofia, é um pensamento. Mas entenda que todas as vezes que você ouvir qualquer ensinamento, qualquer pregação acerca de Karl Marx, do marxismo, é necessário entender que ele vai estar negando a natureza do pecado no ser humano. Vai estar colocando toda a culpa na sociedade como um todo, principalmente a questão dos líderes, das pessoas que têm mais recursos, que acaba oprimindo a sociedade. Então, o erro, o pecado, não é cometido por causa da natureza pecaminosa, mas sim por causa da sociedade, que acaba oprimindo aquela pessoa, que leva essa pessoa, então, a cometer um crime, a ter um ato errado. Não, então, nega a natureza pecaminosa do ser humano. E quando nega a natureza pecaminosa, está negando também a salvação em Cristo. Está dizendo que não necessitamos de Jesus. Porque se não há natureza pecaminosa, se não há pecado, por que temos necessidade de um Salvador?
Por que Jesus Cristo viria a essa terra e morreria na cruz do Calvário se não há nenhum pecado no ser humano? Se o pecado ou crime que ele comete é derivado da própria sociedade. Então, o ser humano, de acordo com o marxismo, ele erra, ele comete crime porque a sociedade oprimiu, levando ele a ter aquela atitude que não é correta. Então, a culpa não é da natureza pecaminosa, a culpa não é do ser humano, mas sim da sociedade que levou aquela pessoa a cometer tal crime. É cada pensamento que só o sangue de Jesus. E aí, como eu falei, eles misturaram as questões sociais, misturaram tudo, e é justamente isso aí que o senhor falou. E quando a gente mistura a questão social com o evangelho, a gente corre o risco de cometer alguns erros. A gente estudou na lição do trimestre passado que nós temos responsabilidades sociais, é claro, né? Nós vemos lá em Atos, no capítulo 6, né, quando os helenistas foram negligenciados, suas viúvas, em receber a alimentação diária. Logo, os 12 apóstolos se levantaram para resolver aquele problema. E resolvendo, eles olharam para a questão social e disseram, olha, esse é um grande problema e é um importantíssimo negócio. Mas também eles não abriram mão daquilo que era a prioridade do evangelho para eles, que era a pregação, a oração, o fervor, a ministração do evangelho de libertação social. É claro que faz parte da vida da igreja, mas a base central do evangelho é libertação de almas, é a grande comissão deixada por Cristo Jesus, é o ide imperativo. E a questão social, ela vem acompanhando, mas a prioridade do evangelho é a pregação do evangelho como forma de libertação do ser humano. Eu estava aqui lembrando que é uma temática muito discutida às vezes, né? A questão daquela pessoa que rouba um celular. Né? A sociedade, o marxismo vai dizer que aquela pessoa que roubou um celular é porque ela tem desejo de ter um celular, mas não tem um celular porque a sociedade deu emprego ruim a ele, não deu condições para que pudesse comprar um celular bom, mas como ele quer e todo ser humano deve ter um agora, então ele precisa roubar um celular para que ele possa assim, ter um celular que a sociedade não permitiu que ele tivesse, porque é caro demais, ele não tem dinheiro para isso. Então, coloque a culpa do roubo do celular na própria sociedade, porque não ter dado um emprego bom, ou talvez ele não estudou porque não teve condições de estudar. Ao invés de reconhecer que esse desejo é o pecado. Verdade. É a natureza pecaminosa que faz com que você venha ter desejo de algo que não é seu. Você quer possuir aquilo que você não comprou. Você quer ter aquilo que você não é merecedor. Então, isso é o quê? Natureza pecaminosa. Não é a questão da sociedade, que eu sei que tem as suas interferências, mas é a sua natureza pecaminosa que leva você a desejar algo que não é seu. E isso é o quê? Pecado. Eu li um texto, O Menino e o Tênis. Ele saía da sua favela, olhava para o outro lado do asfalto e via um menino com tênis muito bonito e ele com a sandália furada. E ele observava aquilo e sentia o desejo de possuir aquilo. Ele pensou várias vezes, eu vou roubar. Eu vou pegar aquele jovem, tomar, porque eu sou uma vítima dessa situação. Não é possível que ele tenha tudo e eu não tenha nada. E ali, o desfecho daquela história é que aquele jovem reconhece a Jesus, o poder de Jesus, e Deus faz dele um grande empresário e ele vai abrir várias lojas de tênis, inclusive daquele tênis que ele tanto almejou. Então, é possível o homem ser transformado e abençoado sem que tenha esse vitimismo deixado por essas questões sociais, por esses movimentos sociais que surgem por aí. E é importante que a gente não faça dos nossos púlpitos, da nossa igreja, essas questões de levar essa questão social muito a fundo e deixar de priorizar a pregação poderosa do Evangelho. Pecado continua sendo pecado. E aquilo que deseja, olha só a alma, desejando a alma, querendo a alma. Olha só Adão e Eva, né? Desejando, vendo que aquela árvore era boa. Olha o desejo, vendo, desejando, acabou se alimentando. Então devemos tomar bastante cuidado aquilo que deseja a nossa alma.
No terceiro tópico, vai trazer uma temática também interessante, que é a alma renovada e submissa a Deus, edificação e saúde. Então, já vimos a temática da alma, da sua vontade, das suas emoções, daquilo que a alma acaba provocando pecado, porque a sua natureza é pecaminosa, mas aqui agora vem alma renovada e submissa a Deus, edificação e saúde. Fica à vontade, professor. A alma renovada, só há renovação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há possibilidade de renovação da nossa alma sem que a palavra de Deus esteja ativa em nossa vida. E como é que eu trago saúde para a minha alma? Né? Aquilo que eu alimento ela é o que vai determinar toda a formação da minha alma. Se eu alimento de coisas carnais, efêmeras, tudo que é porcaria, como a gente estava falando antes da alimentação, se eu encho a minha alma de coisas ruins, né? Vamos dizer aqui, com o advento dessa tecnologia toda, né? Os gatilhos, né? Gatilho, eu estou sozinho em casa, para você que tem gatilhos espirituais, você está sozinho em casa, é um gatilho para você ver algo ilícito, vamos dizer, uma pornografia, se passar por outra pessoa para enganar alguém. São gatilhos que você deve. E qual é os alimentos que eu devo ter para a saúde da minha alma? Aí vem a oração, importantíssima. Costumeiramente nós falamos, a igreja não ora como antes. É verdade? É mentira? O que é que está acontecendo? Aí eu não vou entrar muito profundo no mérito, mas na verdade a gente consegue enxergar uma diferença dos nossos antepassados, né? Conheço pessoas que oravam 9 horas, 10 horas, né? Conheço pessoas que entravam no culto, os pastores, não é hora de levantar não, a gente tinha aquela disciplina da oração, né? Então, a oração é o alimento da nossa alma. Quanto mais você ora, a sua alma e o seu espírito vão entrando em conexão direta com Deus. Aí vem a leitura da palavra. O servo de Deus, que quer manter a sua alma bem, ele precisa meditar na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não há compreensão de nada. Sem a palavra de Deus, é como se nós fôssemos um barco à deriva, é como se estivéssemos perdidos na situação, porque só a palavra de Deus é que traz tudo para a nossa vida. Ele descomplica tudo. É aqui eu já quero falar. Me lembrei agora, pastor, e isso é interessante. Eu estava falando com minha esposa ontem, mudando o assunto, mas eu vou retornar, que o Senhor tem sido um instrumento poderoso na mão de Deus. Não só para Itabuna, mas outras cidades, estados e todo o Brasil, trazendo subsídios importantes para professores, alunos. Aí vem o Descomplicando a Teologia, Descomplicando o EBD, tem esse maravilhoso projeto EBDcast, e se você ainda não é inscrito, se inscreva, incentive esse trabalho, dê o seu joinha, porque é muito importante para que a obra de Deus vá crescendo, crescendo e se expandindo. Então, voltando para o assunto, né, porque estava com isso na mente, porque eu falei com a minha esposa ontem que eu não consigo ter tanta determinação, porque não deve ser fácil. Todos os dias nessa batalha, mas que o Senhor continue lhe dando graça, lhe abençoando e lhe dando força para avançar adiante. E fica tão fácil quando temos o apoio de um pastor, como o pastor Carlito Machado Fiel, que tem essa visão, essa questão visionária, o apoio a tudo que envolve a escola bíblica dominical. Então, quem gosta da palavra, incentiva que a igreja continue na palavra. Nosso pastor presidente é uma bênção. E você, anote, pegou as dicas do nosso professor Alexandre, pegou as dicas aí, veja só. A alma, é dito até na teologia, nós brincamos um pouquinho, né, pastor Nissolon gosta também de brincar muito sobre isso, que os olhos é a janela da alma. Olha só, os olhos é a janela da alma. Então devemos tomar bastante cuidado aquilo que nós vemos. Porque a nossa alma vai ser alimentada daquilo que nós vemos e ouvimos e percebemos. Então devemos tomar bastante cuidado. O que é que eu estou vendo?
O que estou vendo está alimentando a minha alma. Jovens, isso mesmo, Marcos. Vamos lá, Gabriel, né? Os Gabriéis da vida, os Maustávoras da vida. Cuidado com o que vocês estão vendo, porque tudo isso vai interferir diretamente na sua alma, os seus desejos. Então, por isso nós devemos tomar bastante cuidado, não pôr coisas mais diante dos vossos olhos, porque isso influencia a alimentação que nós estamos tendo. Então, aquilo que eu vou estar ouvindo, aquilo que eu vou estar vendo, vai estar alimentando a minha alma. Aí tem jogos que chega, pastor, eu estou na peleja. Tá mesmo, irmão? Que peleja? Não, eu estou com vontade de pecar. E não, porque eu fico assistindo tal coisa. Eu vi tal coisa. Eu vejo. Então, meu irmão, se você está vendo, se você está ouvindo, a tendência é mais cedo ou mais tarde você cair em tentação. O segredo eu falo muito do segredo de José. José é homem de Deus. E pensa um jovem abençoado, sabe que ele fugiu. Se ele ficasse vendo, ele ia cair em pecado. Então, o segredo de José vencer a tentação é porque ele fugiu. Se ele ficasse ali, cairia. Já Davi não vigiou. Davi viu e não fugiu e acabou pecando. Então, como os olhos é a janela da nossa alma, devemos tomar todo cuidado com o que nós assistimos, que nós estamos vendo, porque acaba alimentando. Então, quando você fica alimentado, esse desejo vai aumentar, aí o pecado vai ser contraído e assim por diante. Então, cuidado com aquilo que nós lemos, ouvimos e aquilo que nós vemos, porque isso vai interferir diretamente na nossa alma. E fica à vontade. Há uma frase que é atribuída a Martinho Lutero, né, que a gente pode até permitir que um passarinho sobrevoe sobre a nossa cabeça. Daí ele colocar um ninho já é muita coisa. Então essa questão sensorial, essa questão daquilo que a gente vê, é algo que nós temos que atentar muito. Eu sempre uso a mesma expressão, com o advento da internet, com a força que a internet, que a rede social tem, é bastante cauteloso da nossa parte analisar o que nós estamos vendo. Tem gente que, por exemplo, maratona uma série, engole uma série em uma semana. E aquela série aparentemente inofensiva, mas por trás daquilo tem alguma coisa. Aí vem a questão da sensualidade, o nu artístico, né? O nu frontal, e aquilo vai criando gatilhos na sua mente, levando para a sua alma, que vai te levar a cometer pecados, né? Essa questão da internet é muito poderosa, e tem gente que às vezes até inventa desculpa. Não, eu tenho a minha rede social para pregar o evangelho, e algumas pessoas têm realmente. Você analisa a rede social de algumas pessoas e vê que é puramente evangelho, é para a pregação do evangelho. Mas outras pessoas criam uma rede social dúbia, né? Para o meu prazer, para a minha exposição, porque nós estamos na síndrome do protagonismo, né? Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer estar em evidência, todo mundo quer ser, todo mundo quer mostrar o seu corpo, e um pouquinho de evangelho. Aí bota uma frase lá durante o dia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas a sua rede social não glorifica a Deus. É uma coisa que é misturada, é amalgamada, vamos dizer assim. E aquelas gente que pega ali, né, tá na praia, tira a foto de biquíni, ainda bota, né, um versículo bíblico para dizer que está evangelizando. Evangelizando quem, pelo amor de Deus? Só tribulação. É difícil, viu? Mas nosso professor, purificação e renovação. Terceiro tópico, segundo item, vai tratar muitas questões da purificação e renovação da nossa alma. O que é necessário e como é que nós conseguimos tais coisas? Aquilo que eu já falei, né? A renovação da nossa alma, a renovação do nosso entendimento, aquilo que a Bíblia fala. Você tem que mergulhar nessa palavra, mergulhar na oração, mergulhar em Deus, mergulhar no Espírito Santo. Só assim renovaremos o nosso entendimento, né? Apresentar o nosso culto racional, com alegria, com verdade. E aí nós vamos conseguindo diante da graça de Deus. O ser humano, qualquer pessoa, qualquer cristão, independente da idade, viu? Independente da idade, nós devemos aprender a dizer não ao pecado, sabe? As oportunidades vão aparecer. Eu tinha um pastor, falava o seguinte, né? Que o primeiro olhar é normal.
Você olhar para qualquer lugar e ver certas coisas é normal, faz parte da nossa vida. O primeiro olhar é normal porque nós estamos vendo. Quem consegue ver vai poder ver muitas coisas. Então, o primeiro olhar é normal. Agora, quando você fixa o olhar, o segundo olhar, o terceiro olhar, acaba sendo pecado. Olha só, José, no primeiro olhar, José fugiu. Davi não, permaneceu lá olhando, admirando e desejando. Então já vai uma dica para vocês aí, cuidado com o segundo olhar. O terceiro olhar, que cada vez mais vai aumentando o desejo para cometer pecado. Fuja no primeiro olhar fácil, como José, fuja. E a renovação e purificação da nossa alma é da mesma forma que o ser humano acaba alimentando o corpo físico, precisa comer, almoçar, aquela comida abençoada, aquela carninha frita, eita maravilha, né? Aquela banana da terra abençoada, eu gosto. Ou seja, nós precisamos alimentar nosso corpo físico, assim também a nossa alma. E o crente que quer morar no céu, agora quem quer morar no céu? Que nem todo mundo quer morar no céu, não. Viu? Outro dia vi até uma liderança dizendo que a vaga dele no céu estava dando para quem quisesse. Meu Deus. Que ele não queria ir não para o céu, não, que a vaga dele ia dar para outra pessoa porque ele não queria ir para o céu, não. Ouvi recentemente. Agora devemos entender que assim como o nosso corpo físico precisa de alimentação, a nossa alma também tem que receber alimentação espiritual. O próprio Jesus, Mateus capítulo 4, vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o ser humano, para estar forte, saudável espiritualmente, precisa de alimentação espiritual. Ouvir uma boa palavra, ler a palavra do Senhor, estar conectado aqui conosco no EBDcast, aprendendo, desenvolvendo. Ouvir hinos de adoração a Deus e não de adoração ao seu ego, que tem muito disso também. Ah, pastor, eu passo o dia todo ouvindo hino. Que tipo de hino? Porque tem hino hoje, só fala de você. Deus vai te dar, Deus vai receber. Isso não alimenta a alma, não. Isso faz você desejar coisa que talvez não seja seu e que não esteja pronto para isso. Então, cuidado com os alimentos que você fornece à sua alma. O que você ouve. Pregação. Irmãos, pastor, está pregando o que? A Bíblia ou autoajuda? Palavra de afirmação. Isso não faz bem para ninguém. Acaba muitas pessoas sendo frustradas na igreja porque o cara prometeu que você ia viajar aos 4 cantos da terra e até hoje não saiu nem da roça. São os louvores antropológicos, né? É o homem no centro de todas as coisas que Deus vai lhe dar e coloca o homem como o bibelozinho, vamos cuidar dele. E aí vem também a questão das pregações, né? A autoajuda. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos vários tipos de pregação. Tem a pregação fatalista, é aquele pregador que vai matar, que vai... E tem aquele pregador que quer ajudar, de certa forma só prometendo, e tem o pregador bíblico. O pregador bíblico, ele é equilibrado. Ele sabe que existe a prova, sabe que existe a luta, mas sabe que também tem um momento de conforto. De sair de Lodebar, tem tempo de sair de Lodebar, tem tempo. O povo passou pelo deserto, mas durante a caminhada no deserto, Deus abençoava o povo no deserto. Então você tem que ter esse equilíbrio. Eu não posso ser um fatalista, um pregador do caos, e também não posso ser um pregador de tanta tome isso, tome aquilo, receba isso, porque isso não preenche a minha alma. O que preenche a alma é a verdade bíblica pregada. Por isso tem muitas pessoas que até nas igrejas, participando de culto, está com fome na alma. Porque o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. E tem muitos pregadores até utilizando de filosofia, sociologia, tantos temas, e não alimenta a palavra, não prega a palavra. E o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Contar histórias, filosofias, é bonito, mas não preenche a alma de ninguém. Porque a palavra de Deus é que alimenta, não é a filosofia, não é a sociologia, não. É a palavra de Deus que vai trazer a alma, que vai trazer fortalecimento, que vai trazer um alimento. Então, muitas das vezes, você ouviu uma pregação, mas se aquela pregação não for bíblica, é somente um lanche. Verdade. É somente um lanche. A palavra de Deus, quando o senhor tratou da palavra de Deus, logo me veio à memória os cultos pastorais de ensinamento. Que hoje muitos lugares estão em falência. A questão da escola bíblica dominical. Você que não é aluno da escola bíblica dominical, faça um esforço, vá para a escola dominical, porque é isso que vai preencher a sua alma. É o poder da palavra. Vai para
culto de doutrina, ouvir o seu pastor, vai ouvir a exortação, vai ouvir uma palavra verdadeira, e eu tenho certeza que a sua alma será edificada poderosamente. E você já está conectado conosco, já está inscrito, não acredito. Uma aula dessa, até agora não se inscreveu. Se inscreve no canal, vem participar conosco, tá bom? Mas, professor Alexandre, vamos agora para a nossa conclusão. Aquilo que o senhor não disse, pode dizer agora. Aquilo que o senhor escondeu debaixo de 7 chaves aí, o pastor de Solon assim. O pastor de Solon é cheio de segredo, viu? Abençoado. Fique à vontade com a conclusão. Pastor Nilson, falando do pastor de Solon, é um homem que tem me ensinado e me abençoado muito. Na verdade, quando eu recebi o convite, né, bate aquela... E eu fiquei assim, meio que preocupado. Mas o Senhor nos deixa descontraído, né? A gente começa tenso, mas a forma vai ficando tão prazerosa. E para concluir essa lição, eu quero dizer que o início desse primeiro bloco, desse segundo bloco, falando da alma, é importante demais. É importante você conhecer a alma, conhecer o destino da sua alma, né? Analisar o contexto em que disse Jesus, para não temer ao homem que apenas mata o corpo, mas temer a Deus que mata tanto o corpo como leva a alma para a condenação. Ter o cuidado e o zelo por essa alma, praticar exercícios espirituais que tragam para a sua alma uma alimentação verdadeira. Os exercícios espirituais, para concluir, né? Leitura da palavra, meditação, fechar os olhos para aquilo que não traz edificação para a minha alma, essa questão sensorial, o que vejo, o que toco, tudo que está diante dos meus olhos. Então é importante que a gente tenha esse cuidado com a alma. E calma, e veja só estamos apenas começando o segundo bloco. Só estamos apenas na primeira aula acerca da alma, porque na lição número 6, vamos tratar a temática, olha, a consciência, o tribunal interior. Na segunda calma, na lição de número 6, vamos tratar esse tema. Mas, professor Alexandre, que Deus continue te abençoando. Viu? A palavra é gratidão. A você também que está conectado conosco, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Nosso pastor, presidente, a diretoria, todos os professores, todos os pastores, todos os alunos da EBD, que Deus continue te abençoando. Mas, professor, fique à vontade, faça as suas considerações finais e também esteja orando por nós para que Deus possa continuar nos abençoando, a toda a equipe aqui do EBDcast e todos aqueles também que estão nos ouvindo. Amém. Eu só tenho a agradecer, né? Minha primeira experiência aqui no EBDcast, nunca havia participado de um formato assim. Eu sou mais aquele professor da escola bíblica, gosto de levar alguns recursos. E o pastor Nilson costuma brincar comigo, diz que eu falo com minhas mãos, eu falo com o corpo. Então, eu sou aquele professor que é mais descontraído, traga um pouco de alegria, mesmo diante de assuntos sérios. Aqui é um formato diferente, claro que temos alegria aqui, o senhor deixou a aula assim muito leve, mas não deixe também de fazer um autoexame, de ver algumas falhas, e prometo que nas próximas serão melhores. Esteja orando por nós, professor. Fique à vontade. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te exaltamos nessa manhã, Senhor. Eu te honro, eu te louvo pela oportunidade maravilhosa que o Senhor me concedeu. Não para estar em evidência, Pai, porque estamos na síndrome daqueles que querem aparecer. E que o Senhor me esconda debaixo da tua graça, esconda o pastor Giovanni debaixo da tua mão poderosa. E que esse fruto aqui, Senhor, seja para a glória e louvor do teu eterno nome. Te apresento a vida do pastor Carlito nas tuas mãos. Senhor, eu sei que a luta é muito grande, Senhor. Às vezes a gente analisa a nossa luta como grande, mas a luta do nosso pastor presidente tem sido gigantesca, mas eu tenho certeza que o Senhor vai levantar homens para ajudar ombro a ombro, para a glória do teu eterno nome. Supre as necessidades de forma extraordinária. Abençoa o EBDcast, Senhor, abrindo as portas de forma gloriosa. Abençoa o Descomplicando a Teologia, abençoa o Descomplicando a EBD, dá crescimento a esse canal de forma extraordinária, explode nesse país, Senhor, este canal para a glória do teu eterno nome.
Eu já te agradeço porque acredito na presença maravilhosa do Teu Espírito Santo neste lugar. Em nome de Jesus, também quero te pedir, abençoa Melk e esses garotos, Pai, que serão o futuro da escola bíblica dominical, porque nós vamos passar e essa juventude vai ficar para a glória do Teu nome. Amém. EBDcast é uma bênção. A paz do Senhor.